Olá a todos, meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Esse vídeo é um vídeo para introdução, tentando responder uma pergunta bem comum que a maioria das pessoas que quer começar a produzir audiovisual se faz. Com que equipamento eu começo? A terceira faixa, então, de equipamentos seriam as câmeras, né, que tiram foto, mas que têm funções de vídeo também acopladas a elas, né? Como eu falei, esse mercado, né, ele cresceu muito porque os fabricantes de câmeras fotográficas tiveram perdas significativas, né, justamente quando os celulares se popularizaram, ou seja, as pessoas deixaram de comprar as câmeras, mesmo as câmeras digitais, para comprar celulares que iam fazer a mesma função, tá? Isso é uma coisa bem conhecida. Então, uma das estratégias que eles tentaram, né, que deu muito sucesso, foi implementar mais qualidade nas funções de captura de vídeo, né, dando a esse equipamento vamos dizer assim, um espectro de utilização mais amplo e, de repente, incentivando os consumidores a comprar câmeras fotográficas, né, com funções de gravação de vídeo. Tá? Nesse patamar, você já tem... Primeiro, você já tem um direcionamento, né, na sua cabeça mais claro em relação a fazer um investimento um pouco maior, ter mais recursos na captação de imagem e efetivamente ter aquele produto, a produção audiovisual, como finalidade desse investimento. Tá? Então, diferente talvez das categorias anteriores, onde na webcam a produção em si não era o mais importante, mas sim usar a imagem para uma outra atividade. No caso dos celulares, fazer uma coisa meio mista, onde eu posso produzir imagem, mas também tenho vários outros recursos que vão bancar o meu investimento. Nessa terceira categoria, você já está fazendo um direcionamento mais claro para a qualidade, para recurso e para a produção audiovisual como produto final desse esforço. Tá? Qual é o problema? Bom, o problema nessa faixa é que você tem muitas opções. Aí sim, você tem fabricante diverso, você tem tipos de câmeras diferentes, você vai ouvir falar em DSLR, você vai ouvir falar em mirrorless, ou seja, câmeras sem espelho, você vai ouvir falar de câmeras point and shoot, ou seja, pegou, gravou e fez. Enfim, você tem várias categorias de câmera. Você vai ter câmeras que não têm lente intercambiável, ou seja, que tem uma lente zoom que tenta simular, oferecer várias situações. Você vai ter câmeras com lente intercambiável, que aí você vai ter outro tipo de recursos, né, em termos de ângulo de visão, qualidade de imagem, enfim. Esse é o caminho que necessariamente traz como, vamos dizer assim, necessidade um tipo de dedicação para entender um pouco de fotografia, de cinematografia, por mais simples que seja a câmera, né? Toda câmera fotográfica ela tem um módulo automático, você botou no automático, pá, e ela já sai filmando, isso já resolve, mas mesmo assim, na hora da compra, algumas situações você vai ter que observar. Tá? Então, a primeira delas, claro, a quantidade de megapixels, né? O que é isso? Assim, cada câmera dessa, né? Como qualquer equipamento de imagem, a webcam e o celular também tem, elas têm um chipzinho, né? Um sensor que transforma a luz, né, que o equipamento recebe em sinal digital que vai compor, que vai construir a imagem que você está vendo que vai ser gravada. Tá? Então, assim, o tamanho desses sensores, a quantidade de pontos, né? As imagens as imagens digitais são constituídas por pontos, né, chamados de pixels. Então, normalmente, quanto mais pixels você tem, quanto mais resolução de pontos você tem, melhor a imagem, porque o sensor vai ser maior e com isso ele vai captar mais informação sobre aquela imagem e vai tirar uma imagem melhor. Essa, em tese, é a lógica meio grosseira, mas seria isso. Então, um dos fatores, né, dentro do seu orçamento, né, câmeras com maior quantidade de megapixels nos sensores, tá? Uma outra coisa importante para quem faz vídeo, né, é ter equipamentos, câmeras que ajuda bastante, tem uma entrada de microfone, tá? Como você não vai tirar apenas fotos, se você está tirando foto, ótimo, não é problema, tá? Mas assim, se você grava vídeo, você vai precisar de áudio. E precisando de áudio, se você tiver uma entrada de microfone, isso vai ser bem útil, tá? Por quê? Normalmente, todos esses equipamentos, né, têm microfones internos, mas é também algo bem
comum, né, em todas as faixas de equipamento, o microfone interno não ter aquela qualidade ideal que você gosta, né? Por exemplo, eu estou gravando aqui numa câmera, ela tem um microfone interno, mas eu estou usando aqui um microfone externo que eu consigo conectar direto nela. Isso é bem útil, tá? E que vai me dar praticidade, principalmente na hora da edição. Eu vou ter mais qualidade, posso fazer um investimento no microfone um pouco melhor, tá? Que não é um investimento não tão alto, tá? E melhorar a qualidade de som. Qualidade de som é importante, né, para quem está fazendo produção audiovisual, né? Uma imagem não muito boa, né? Mas tem um tema interessante, é uma coisa inédita e tal. Ela pode ser até a imagem pode ser até ruinzinha, mas o áudio é sempre bom que seja, né? Pelo menos que as pessoas consigam entender, né? Quando o áudio é muito ruim, isso realmente dá uma impressão, a percepção, né? Da qualidade daquele material fica muito comprometido. Então, áudio bom implica, às vezes, em ter um microfonezinho externo, né? Esse microfone pode ser bem baratinho, você compra na internet, mesmo assim, provavelmente ele ainda vai ser melhor do que o microfone interno. Isso vale, tá? Para sua câmera, para o seu celular, para sua webcam. Os microfones embutidos, os microfones internos, normalmente têm um campo de captação mais largo. Eles são omnidirecionais, ou seja, eles captam o som que vem de todas as direções, e com isso, o ruído da rua, o ruído das pessoas próximas, enfim, tudo aparece, né, igual à sua voz. Então isso não é legal, tá? O microfone que você compra externo, você pode comprar um microfone cardioide, por exemplo, que vai captar mais o que está à frente e menos o que está atrás, ou até um microfone direcional mesmo, que vai captar apenas o som que vem da direção para onde você aponta ele, né? Que é o que o pessoal, por exemplo, de produção cinematográfica, né, enfim, profissional usa, né? Você vai ver que muita gente num telejornal, você vai ver o cara usando um lapelinha com fio lá, né? Beleza, resolve. Mas se você está fazendo um filme, né, você não vai poder botar um microfone na pessoa, né, colado, um lapela, ou ficar parecendo como esse, né? Você vai ter que usar um microfone direcional, colocar ele um pouco mais distante, né, para captar esse som. Então existem esses recursos, tá? Mas em tese o que eu quero dizer é que se você vai... Eu estou sempre considerando que você vai fazer o investimento agora. Então, se você vai comprar uma câmera agora, seria bom que essa câmera tivesse essas características interessantes para quem vai produzir conteúdo audiovisual, né? Então, uma resolução boa, né? Modos de vídeo que você possa gravar, né? Pelo menos em Full HD, tá? Pelo menos em Full HD. Vou te explicar basicamente qual é a diferença, né, dos tamanhos da imagem. Hoje em dia o padrão, né, é o 4K, mas assim, as televisões 4K ainda são muito caras, né? Então o Full HD, né, que é o 1920 por 1080, é bastante interessante, principalmente para quem vai fazer coisa para o YouTube, para a internet, né? Então resolve bem. Então seria bom que sua câmera, com esse seu novo investimento, pelo menos gravasse Full HD, 30 quadros ou até 60 quadros por segundo, que vai te ajudar a fazer um slow motion, uma câmera lenta, ou filmar movimento de um jeito melhor, né? E possivelmente, quem sabe, um 4K que você pode utilizar, né? E que não encareça demais esse equipamento, né? O 4K vai se tornar padrão, em alguns segmentos da produção audiovisual já é padrão, né? Por exemplo, publicidade e tal, você não vai gravar, né, sem ser 4K, mas o Full HD vai resolver bem, e isso vai talvez te dar uma opção de equipamento não tão caro, tá certo? Essa é uma segunda condição. Algumas coisas importantes, como eu falei, então, microfone, entrada para microfone externo seria muito bom para quem vai fazer vlog, para quem vai se filmar, né? A telinha, né? O visorzinho flip ajuda muito, porque você vai se filmar, então você vai se ver aqui, isso vai ajudar você a se enquadrar, né? A gente está considerando um tipo de uso não de equipes profissionais com muitas pessoas e tal, mas às vezes do cara que está gravando sozinho, né? Então ele precisa que o equipamento dê esse recurso para ele. Então, se você puder comprar uma câmera que tenha esse flipzinho aqui, isso já vai ajudar muito a você se gravar e fazer as suas coisas, né? Se você vai fazer, se está pensando em fazer vlog também, né? Você usar a câmera na mão, é fundamental que você consiga se enquadrar, se ver, né? E esse flip, essa telinha que de alguma forma vira para você, ajuda muito, tá? Então, assim, se você for comprar uma câmera, né, fotográfica que grava vídeo, procure, né, a quantidade de megapixels ou sensor, né, maior que você puder comprar. Procure um equipamento que tenha entrada de microfone externo, que vai te dar melhor qualidade. Procure um equipamento que tenha a telinha flip para te ajudar a se enquadrar e a se ver,
né? Se você vai fazer vlog, uma câmera mais leve ajuda, né, para você não ficar, né, com a mão o tempo todo pesando, né? Às vezes o equipamento é muito pesado, se você vai gravar demais, né, você vai fazer, sei lá, musculação carregando a câmera, né? Então você vai ver que tem câmeras, né, muito boas para fazer isso, tá? Um recurso fundamental para quem grava vídeo, né, principalmente sozinho, né, é um negócio chamado autofoco, ou seja, foco automático, tá? Eu tô aqui gravando, né, com uma câmera que tem essa função, mas que não é tão boa assim, tá? Se eu sair daqui, ela vai tentar se ajustar, eventualmente vai perder o foco e tal, né? Ela vai ser um pouco lenta, né? Agora ela vai ser um pouco lenta, tá? Em relação aos ajustes automáticos que ela vai fazer, tá? Existem câmeras, né, que têm essa função autofoco, de focagem automática muito precisa, muito rápida, e isso é muito útil para quem grava sozinho, tá? Então, se você puder, né, eu não vou falar aqui de fabricante, não estou recebendo nada para indicar A ou B, tá? Mas se você puder, o que você faz? Você vai assistir vídeos de teste, de recomendação, vai ver as pessoas que já estão produzindo conteúdo para o YouTube, por exemplo, com frequência, e ver o que elas falam sobre o autofoco de determinada câmera A ou B. O que vai acontecer é que nessa lista de coisas desejáveis, né, para você encontrar um modelo que tenha tudo isso, normalmente o preço desse modelo vai ser alto, tá? Isso é inevitável. Então, provavelmente você vai ter que fazer escolhas, né? Ah, tá, eu vou comprar uma câmera que tem um autofoco muito bom, que tem a telinha flip para eu me ver, né? Por exemplo, quero fazer vlog, quero fazer muita coisa de rua, muita coisa, né? Então, isso vai ser bom, mas em compensação, não vai gravar 4K. Tá bom, mas é o dinheiro que eu tenho, né, e eu já garanto as coisas que me interessam, tá? Outra coisa né, a questão da qualidade da imagem, né? A 4K, o Full HD e tal, né? Isso também vai fazer diferença. Se você não tem, por exemplo, a entrada de microfone, isso não quer dizer que, né, a câmera é inútil. Pelo contrário, você pode usar seu celular para gravar o áudio e na edição você sincroniza, né, o fluxo de áudio com o fluxo de vídeo, né? O pessoal de cinema fazia isso há muito tempo e isso não é impeditivo para nada, né? Você pode fazer, não é a pior das coisas. Se você tiver entradinha de áudio externo, vai te poupar um pouco de trabalho e vai ser útil, tá certo? Então, por fim, né, para quem quer fazer muito vlog, para quem quer fazer muita imagem de rua, câmera na mão, né? Seria bom que você tivesse uma câmera com função de estabilização da imagem, ou seja, mesmo quando você está com a câmera na mão, ela dá uma diminuída nos solavancos na imagem, né? A imagem fica mais, né, como se fosse um amortecedor digital para a imagem. Essa função ela pode estar na câmera, ela pode estar no sensor, ela pode estar na lente, né? E esses conjuntos com estabilização maior facilitam muito o trabalho, principalmente de quem grava vlog, de quem grava na rua. Entretanto, como eu falei, não as câmeras perfeitas com todas as funções, né, que os produtores de conteúdo gostariam de ter são muito caras, né? Então talvez você não encontre a câmera dos seus sonhos dentro do seu orçamento. E aí você vê o que é mais importante. Se você não quer gravar vlog, se você não quer gravar rua muito, se você não precisa, né, desse tipo de coisa, se você vai fazer mais como eu aqui, estou parado, né, estou fazendo, né, com a câmera fixa, né, então assim, estabilização de imagem não é a função mais importante para você, então isso já pode te economizar alguma grana. Autofoco é importante, né? A questão da imagem, do monitoramento. Algumas câmeras, né, vão te dar uma saída de vídeo, como essa que eu estou usando agora, que a gente chama, né, normalmente a saída HDMI, a maioria delas tem porta HDMI, né, e aí seria interessante que você tivesse uma câmera que te dá a saída HDMI limpa, ou seja, uma saída HDMI que não traz aqueles overlays, aquelas informações, né, que as câmeras normalmente colocam na imagem, tá? Então, procure modelos com saída HDMI limpa. Muita gente não sabe nem o que é isso, mas se você tem uma saída HDMI limpa, você pode conectar sua câmera no computador de um jeito muito mais fácil, você pode usar ela como webcam a partir de uma placa de captura. Hoje você tem placas de captura a partir de R$100, aí bem baratinhas, né? E aí você pode ter essa câmera funcionando como webcam também, com muito mais qualidade, tá? Isso é bem legal. Então, assim, mais uma para sua lista, né, dos sonhos, né? Sensor com grande resolução, capacidade de filmar pelo menos Full HD em 60, 30, 60 e de preferência 4K de algum jeito, né?
tela flip para eu possa me ver, entrada para microfone externo, saída HDMI limpa, estabilização de imagem, enfim, tem muita coisa, né? E a câmera perfeita vai sair bem caro. Então, faça a sua lista, veja que tipo de gravação você quer fazer, que coisas você vai fazer mais, tá? E aí, dê uma limada nas coisas que não são tão úteis, e aí você vai procurar modelos que tenham as características fundamentais para você, tipo assim, eu quero fazer blog, quero fazer imagem de rua, então eu preciso da tela flip screen e eu preciso da estabilização como uma forma de me ajudar, né? A imagem tremida eu posso corrigir na pós-produção, eu tenho algumas formas de contornar com lente e tal, mas, né, se tiver a função de estabilização é legal, tá? Então assim, se você vai ter esse tipo de uso, né, já considera isso. Se você vai fazer mais câmera fixa, né, então qualidade de imagem, capacidade de ter um microfone externo para você acoplar um microfone de boa qualidade, né, é fundamental, tá? Então se você vai gravar na rua, em tese, né, entrar algum ruído é mais comum, né? Agora, num ambiente como esse, muito ruído atrapalharia demais. Então, em função dessas coisas, você vai selecionando, né, as suas escolhas, tá? Então, assim, para o iniciante é isso que você precisa saber, né? E aí você vai ver que tem câmeras de diversos preços e tal.